Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa manhã, trazendo aos corações muita harmonia, equilíbrio, que a sua vontade, irmão, possa ampliar o desejo de servir, de manter-se sereno diante das lições do Cristo, para que possamos também nos libertarmos de todas essas dificuldades que ainda permeiam dentro de nós. Que Deus nos abençoe e que a paz do Mestre esteja com todos nós. Que assim seja. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 7, Bem-aventurado os pobres de espírito. O que se deve entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para eles o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprio e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhe acima, os despreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possui para a medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo, compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria crescer do pedestal onde se contemplam. Daí, o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espíritos e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que os que tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será litrar, como os outros neste mundo invisível de que escarnece. É lá que os olhos se lhe abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Nós convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando do nosso Mestre a compreensão para o seu Evangelho, a fim de libertarmos das amarras, das algemas que ainda nos aprisionam. Senhor, auxilia-nos a entender o caminho do reino de Deus, que sejamos simples, sinceros e bons para com todos, que a sua misericórdia e o seu amor estejam com todos nós. Jesus, que o seu olhar bom e compassivo alcance os nossos familiares,
levando até eles o amparo de que tanto necessitamos. Como também pedimos, Jesus, em favor daqueles que nos pedem as nossas preces, que ora se encontram nos hospitais, que encontram nas casas de repouso, nos seus lares, que todos, Jesus, receba a sua visita de amor, de bondade, como médico de nossas almas. Que a paz do seu coração envolva-nos, trazendo-nos a serenidade e a compreensão. Que assim seja. Queridos amigos, bem-aventurados os pobres de espíritos. Considerando a época em que Jesus esteve aqui, nós entendemos que os judeus, que só acreditavam na lei de Moisés, desconheciam todo o valor da verdade e do trabalho que o Cristo veio nos ensinar. Mas, por motivo da sua incredulidade, eles acabaram zombando muitas das palavras de Jesus, especialmente quando ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito. E isso, até hoje, nós podemos perceber que, mesmo entre religiosos, achamos, ou muitos acham, que o conhecimento e a posição social ou os cargos nos coloca numa posição de destaque. E gostaria de dizer-lhes que isso é um grande engano. É o equívoco que nós temos carregado durante séculos, achando que somos melhores e superiores aos outros. Chegando mesmo a entender que aqueles que têm uma inteligência menor, eles são desprezados. Mas foi para eles que Jesus disse que seria o reino de Deus. Além de terem uma inteligência ativa, eles não eram portadores do conhecimento da verdade que o Cristo vinha trazer e não tinham a posição social e nem a riqueza daqueles que consideravam fortes, que iam para as sinagogas, que eram inteligentes, mas Jesus afirma que é para os humildes que está destinado o reino dos céus e não para os orgulhosos. Eu gostaria de trabalhar um pouquinho esse pensamento, amigos, para que a gente reflita em nós mesmos. Será que nós somos simples? Simples é diferente de simplista. Simples de intenção, de interesse, de sentimentos estão em nós. O egoísta, ele não vai sentir que ele é simples, ele quer ser mais do que o outro. Então, as bem-aventuranças, ela está destinada ao espírito e não ao homem, ao corpo. E toda a palavra do Cristo, todo o saber que Jesus nos traz está direcionado ao nosso espírito, reconhecendo que somos um ser milenar. Carregamos conosco ainda a indiferença em relação às próprias leis que estão na nossa própria consciência. Não é a oratória, amigos, que mostram quem nós somos, mas os nossos atos do cotidiano. Então, é para eles que Jesus deixou o sermão das bem-aventuranças e ressalta para nós os pobres de espírito. Pobres de espíritos é aqueles, na visão de Jesus, que trazem no seu coração a simplicidade, que é a base essencial da humildade. A humildade é uma virtude, a humildade é um valor que já se transformou em virtude conquistada pelo Espírito nas múltiplas existências que ele tem vivido. E eles tiveram ouvidos de ouvir. Por isso que antes de Jesus falar das bem-aventuranças,
ele os reuniu na planície, ou a próxima ao lago de Genezaré, ora nos montes, subindo ao monte, para que a sua fala, a sua palavra ecoasse para todos os nossos irmãos. Então, muitas vezes hoje nós estamos vendo as pessoas falarem do bem, da caridade, mas traz o pensamento concentrado em si mesmo, e seus olhares não são compassivos para o nosso irmão, porque a palavra não condiz com a nossa vibração. Então é preciso que a gente pense que antes de falar, eu preciso sentir. E é nesse patamar divino que nós estamos nos esforçando para compreender o valor do outro em nossa vida. Muitas vezes, amigos, nós não compreendemos, ou até agora, né, nós não compreendemos, que raramente esses irmãos que nós temos encontrado em nossa caminhada trazem nas suas personalidades grandes dificuldades. E nós precisamos compreender que a personalidade é que define verdadeiramente a força da nossa individualidade, especialmente reconhecendo que cada planejamento reencarnatório nós estamos submetidos à nossa anterioridade, que foi escolhido para formar a nossa identidade atual. Então, nós vamos ver que quando Jesus dirigiu aquela turba de necessitados, eram pessoas que estavam cansados, abatidos, e eles ouviam as palavras de Jesus com tanta eficiência que eles pensavam, eles estavam em grande processo de reflexão, procurando, na verdade, as suas interpretações. Mas as palavras de Jesus caíam neles com muita vivacidade. Então, muitas vezes, nós falamos do reino dos céus, mas não sabemos de que forma vamos conquistá-lo. Porque se nós já soubéssemos, nós estaríamos numa condição melhor. Por isso que Jesus, ao ver aquela multidão, ele sempre sobe ao monte para que ele pudesse ali começar a ensinar. Junto à natureza, era para todos um momento especial. E nós temos também que lembrar que é imprescindível que nossas energias, quando estamos na natureza, elas se modificam, porque nós sentimos a força do Criador. E mesmo assim, nós precisamos entender que todos nós estamos vivendo um momento de educação do nosso pensamento. Então, ajudar aquele nosso irmão a pensar, a crescer, a aprimorar, é o papel que Jesus fez, mostrando de uma forma simples que todos eram capazes de perceber a grandeza dos seus ensinamentos. Então, nós precisamos estender os nossos braços para que nós possamos alcançar o coração daqueles que caminham conosco, compreendendo as suas necessidades e as suas dificuldades. Então, quando nós, espírita cristãos, dirigimos ao próximo, é preciso que a gente tenha, acima de tudo, a certeza de que ele é meu irmão e todos nós estamos numa condição evolutiva diferente. Kardec nos mostra, nesse item do Evangelho, ele nos diz, dizendo que o reino dos céus é do simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Então, isso é uma coisa que nós precisamos pensar. Não é ficar encantado, admirado com aquelas pessoas que são extremamente inteligentes, portadores de grande conhecimento, mas não têm mudanças no seu coração. Não têm obras, porque eles não acham isso importante.
falam delas, mas não renunciam às suas vaidades. E Kardec nos diz que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Todo conhecimento nos coloca numa posição de superioridade. Às vezes até chega pessoas que se equiparam ou acham que são igual a Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. O conhecimento, quando não está voltado para a moral, ele é uma ferramenta difícil. Por isso que nós precisamos dos filtros da razão para atuar na consciência. E esses filtros nada mais são do que as estruturas energéticas criadas, elaboradas, construídas pelos nossos sentimentos. A humildade é um ato de submissão a Deus. Então, nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus em nossa vida, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Por quê? Porque muitas vezes eu sinto impotente, mas eu não dou o braço a torcer. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade de seu futuro, seja pobre em espírito, ou seja rico em virtudes, seja valoroso nas virtudes. Aqui não se refere à condição social e nem financeira, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Portanto, amigos, estamos sendo convidados a olhar para dentro de nós para saber qual é o nosso esforço, o que nós temos construído para o bem. E nesse momento de grandes reflexões, cabe a cada um de nós pensar em si mesmo. E é por isso que, no momento do passe, a individualidade é que deve suplicar a Deus, porque nós estamos aqui para trazer-lhes uma interpretação ou uma reflexão daquilo que compreendemos do Evangelho sob a luz da evangelização de espíritos. Cabe a cada um rogar a Jesus, aos bons espíritos, as suas necessidades diante das rogativas que têm feito. Por isso, nesta hora do passe, rogo a Jesus que os benfeitores possam envolver a cada um de nós. Que possamos sentir, Mestre, em nossos corações a mansuetude, a compreensão, o amparo que tanto necessitamos. Senhor, faça de nós o instrumento da sua vontade. Atenda a cada um, Jesus, naquilo que ele mais está necessitado nesta hora. Que as nossas águas, Mestre, sejam fluidificadas pelo amor e a abnegação destes espíritos que nesta hora nos visitam. E que a doce paz desse olhar compassivo do nosso médico querido Mestre Jesus esteja direcionado para este momento, valorizado por todos nós na fluidificação de nossas águas. Senhor, muito obrigado. Envolva todos os companheiros na paz do seu coração. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.